Boa noite. O ano passado ficou marcado pela crise e pelo agravar das dificuldades económicas da maioria das famílias portuguesas. As instituições de solidariedade social sentiram o aumento dos pedidos de apoio. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, cerca de 1/3 da população ativa portuguesa seria pobre se dependesse apenas dos rendimentos do trabalho. Este é o mote para a entrevista com José Manuel Barbeito, presidente da Cáritas Diocesana do Funchal. Muito boa noite, doutor. Portugal faz parte da lista negra dos países com uma taxa de pobreza superior à média europeia, que é 16%. Qual é a realidade aqui na Madeira? Eu penso que ainda estamos melhor que muitas das zonas do continente. Pelo menos é a percepção que eu tenho depois de falar com muitos dos presidentes das Cáritas diocesanas de diversas partes do país. Há zonas que são trágicas, em que famílias inteiras ficaram desempregadas quando as fábricas e as empresas nas quais estava quase a família toda tinha o seu local de trabalho e, portanto, perderam o seu local de trabalho, desde a mulher, ao tio, ao pai, ao sogro, à sogra. Portanto, nós aqui ainda não atingimos uma faixa tão crítica quanto essa. É evidente que os números também já vão falando por si. Nós temos já uma taxa de desemprego que cresceu. Vamos sentindo as dificuldades, mas penso que isto está a seguir por etapas. Creio que as pessoas ainda não se deram perfeitamente conta, ainda estão numa fase de receberem diversos apoios sociais. Quando esses apoios sociais começarem a esgotar, é que vamos sentir as dificuldades. Aliás, nós podemos... Quando diz que pensa que estamos ligeiramente melhor, tem dados concretos que fundamentem esse apoio? Eu reparo, por exemplo, que houve um aumento em 2008, ligeiro, nos pedidos à Cáritas. Em 2009 continuou a aumentar, em 2010 abrandou um bocado. Portanto, isso serve de um certo indicador. Não pode, portanto, ser um bocado camuflado. Não vou também tirar isto como fundamental. Mas penso que houve um período de acalmia em que as coisas se mantiveram. E se nós repararmos na forma como as pessoas passaram o Natal, inclusive, é verdade que baixou um bocado as compras, isso é uma verdade, mas não foi assim tão significativo. Nós reparamos que numa série de despesas que foram feitas, se olharmos para o comércio e para diversas fases, portanto, houve um poder de compra, mesmo que seja camuflado com cartões de crédito. Faz falta um estudo na Madeira? Eu penso que os estudos estão mais ou menos feitos e os dados que são recolhidos quer pelas entidades oficiais, quer cruzados com as instituições particulares de solidariedade social, já dão indicadores suficientes para podermos analisar com um certo realismo e sem entrarmos naquele alarmismo propagandista por vezes que se faz, tentar com uma certa ponderação olhar com prudência os números. E quando eu digo sem entrar em alarmismos, eu digo porque também temos que olhar para isto com uma noção de esperança no futuro. Porque falar só em crise, estarmos anos e anos sempre a batalhar nesta palavra de crise, acaba por criar um atrofiamento e não criar situações proativas nas pessoas. Eu penso que as pessoas também já estão um bocado fartas de ouvir falar em crise. Sr. Doutor, mas se há indicadores, que indicadores são esses? Esses indicadores são os números que se vão apresentando perante as instituições, por exemplo. É verdade que esses números aumentaram não muito significativamente no final deste ano. Penso que vão aumentar agora a partir do fim de janeiro. Sabemos que o mês de janeiro é um mês difícil para todos, porque houve uma grande despesa na altura de Natal e é o mês, costuma-se dizer, o mês mais longo do ano. E, portanto, fim de janeiro, fevereiro e março, vamos começar a sentir o embate. Sociologicamente falando, é com base nesses indicadores que a Cáritas delinea estratégias de combate à pobreza? Sim, nos indicadores também gerais que nós vamos obtendo através da informação e dos organismos oficiais. Sr. Doutor, mas para retirar as pessoas da pobreza é preciso saber, naturalmente, as causas dessa pobreza. Esses indicadores já permitem que a Cáritas faça um plano de combate à pobreza e vá, junto às pessoas, fazer um programa de apoio aos mais carenciados? Eu penso que sim, porque, repare, para além de todos os indicadores, nós, ao trabalharmos as situações, já fazemos um estudo relativamente aos problemas sociais que estão por detrás daquelas situações de dificuldade.
porque não são só problemas económicos, existem problemas que vão motivar muitas vezes a questão económica, como a separação das famílias, como o desemprego, como a solidão, o abandono da própria família por parte de alguns membros, problemas de violência doméstica, etc, etc. Portanto, nós vamos tendo esses indicadores. Posso lhe dizer que, neste momento, um dos indicadores mais altos é o da monoparentalidade. Portanto, significa que há um número de famílias que se desagregam e que um dos elementos fica com as crianças a cargo. E isso é uma agravante. São casais separados. São casais separados. E desempregados? Em alguns casos, sim. E noutros casos, aquele que fica com as crianças tem muitos fracos recursos. E como é que a Caritas pode apoiar estes casais? Portanto, numa primeira fase, através dos cabazes alimentares, do vestuário, do calçado, aquilo que tem disponível, porque, portanto, aquilo que a Caritas dá é aquilo que a Caritas recebe de donativos, quer de empresas, quer de particulares. E também do acompanhamento que é feito, porque não é só receber coisas na Caritas, é ter um acompanhamento, ter um apoio moral, ter um apoio emocional e ter uma proposta de projeto de vida que tem que ser elaborado com a própria pessoa e tem que partir da própria pessoa, evidentemente. Porque não se vai propor a alguém algo que ela não consegue realizar. Portanto, tem que ser a própria pessoa a tomar consciência da sua situação, a tomar consciência dos passos que lhe é possível dar e tentar programar e efetivar esses passos. Essa proposta de projeto de vida implica naturalmente um estudo financeiro. Implica também um estudo financeiro. Repare, muitas vezes as pessoas não sabem fazer a sua gestão caseira. Nós habituamos a uma sociedade consumista e despesista, em que se entra num supermercado, por exemplo, e tudo o que brilha é ouro, portanto, tudo o que aparece vem para dentro do carrinho. E, portanto, há que educar as pessoas para comprarem o essencial. Há que educar as pessoas para pouparem na eletricidade. Há que educar as pessoas para poupar na água, ou seja, reeducar para a pequena poupança e de forma a conseguir gerir o parco rendimento que têm de maneira, e não são assim tão significativos quanto isso, porque depois têm outros problemas também, mas há casos em que nos depois batem à porta e dizem, olha, muito obrigado, neste momento eu já consigo gerir a minha vida com alguma dificuldade, mas consigo gerir a minha vida, portanto o apoio que estavam-me a dar podem... Acha que essa educação para a poupança devia acontecer também nas escolas? Eu penso que sim, porque nós vamos acabar por ter uma geração futura frustrada, porque toda esta crise é uma crise mundial, portanto não é só uma crise em Portugal. Nós vamos ter que voltar aos velhos hábitos da poupança e os nossos jovens, especialmente as crianças, será muito mais fácil de se adaptarem. Mas os nossos jovens e uma outra geração mais velha foi habituada ao grande despesismo, a tudo o que vê no marketing, na propaganda, eu vejo, eu quero, eu tenho. E este facilitismo, se não for bem agora trabalhado nas pessoas, vai criar uma geração frustrada. Está a querer dizer que a partir de agora, com a crise, pelo menos neste ano que se adivinha uma crise generalizada por todo o mundo, é preciso aprender a viver com sacrifícios? Eu penso que todos nós, na nossa vida, mesmo nos períodos de uma certa abundância, temos que viver com sacrifícios no bom sentido, cuidado. Muitas vezes damos conotações negativas à palavra sacrifício, estamos aqui a falar de um sacrifício no bom sentido. Mas nesta sociedade de consumo é difícil fugir aos apelos. E repare, é muito, muito mau, todos nós sabemos em termos pedagógicos, para uma criança ter tudo. Se lhe dermos 20 brinquedos, ela depois não brinca com nenhum. E habitua-se a ter tudo e a ser uma criança egoísta. E isso depois são questões que vão sendo transmitidas depois para a sua vida adulta. Portanto, temos que, mesmo numa altura fácil, que educar para um certo sacrifício, ou seja, para uma certa poupança e para uma regra de vida. Dr. José Manuel Barbeito, o antigo Presidente da Segurança Social disse em tempos que a Madeira tinha cerca de 55 mil pobres, cerca de 20% da população. O Sr. Doutor não quer revelar números, mas andamos próximo ou não deste indicador? Eu não sei onde é que ele foi buscar esses números. Eu preferia não comentar as declarações desse senhor, mas eu posso dizer que não acredito nesses números. Não sei onde é que ele foi buscar, gostaria que ele os revelasse realmente. E pelos indicadores que tem? Pelos indicadores que eu tenho, há um número de pobreza que não lhe poderei neste momento estimar, mas penso que está muito longe desse número. E há um outro número que estará
numa fase de muito grande dificuldade. Neste momento o que existe com grande dificuldade, e temos que ter consciência disso, é a classe média baixa. Essa está completamente aflita. Acha que os governantes estão a devido atenção a este fenómeno da pobreza? Eu penso que os governantes devem estar preocupados, porque se não estão preocupados, também vão ter reflexos a seguir nas eleições. Isto é facto, portanto, tem que ter uma especial atenção. Agora, as opções, evidentemente, dos governantes ou dos políticos sabemos que elas são diferentes. Eu penso que eles têm que prestar atenção em medidas que não sejam para efeitos imediatos, mas medidas para efeitos futuros. Até que ponto o Estado, perante este estado de crise ou de desgraça, digamos, já sei que o Sr. Doutor quer um pensamento mais otimista, mas até que ponto é que o Estado pode garantir a qualidade de vida aos cidadãos? Eu, neste momento, não sei se o Estado consegue garantir, o Estado português consegue garantir a qualidade de vida aos cidadãos pelo caminho em que nós estamos a seguir. Aliás, eu sou muito crítico relativamente, e penso, e isso foi um sentido que eu também auscultei junto aos outros presidentes de Cáritas, partilharam isso comigo e eu partilho com eles essa ideia. Nós temos andado a viver na ideia de que o Estado facilitou tudo aos cidadãos, ou seja, criou-se uma série de direitos, mas os deveres ficaram esquecidos. Isto, durante anos e anos, criou a ideia da subsidiodependência. E uma coisa é o Estado providenciar para que os cidadãos tenham os seus direitos e uma vida digna, e outra coisa é o Estado criar uma situação de quase inatividade, porque o Estado tudo irá fornecer e tudo irá dar. Há muitos subsídios e apoios? A questão não é há muitos subsídios e apoios, a questão é a forma como as coisas são geridas. Eu sei que às tantas amanhã ainda me jogo alguma pedra, mas isto é um sentimento que eu creio que toda a gente partilha, ou quase toda a gente partilha esta ideia. Por exemplo, o rendimento social de inserção deveria ser acompanhado de uma medida de trabalho comunitário, porque senão andamos a subsidiar, mas não andamos a motivar ninguém. Portanto, se as pessoas estão a receber um apoio que provém de dinheiro dos impostos dos outros concidadãos que contribuem para que eles possam ter uma vida digna também, ou minimamente digna, deveria de haver uma contrapartida, um serviço comunitário de uma instituição, ou o que fosse, de maneira a que essas pessoas não vivessem só porque é indigno estar a viver das esmolas das outras. As pessoas deviam de ser pagas, mas deviam ter esse apoio, mas para trabalhar, ou para fazer qualquer coisa. Um serviço comunitário. Que não nada. Não seria trabalhar, seria fazer um serviço comunitário que as mantivesse com hábitos de trabalho. Podia ser pouco tempo. Para uma tarde por dia, por exemplo. É suficiente, não há esse empenho. Isto estar só a dar os subsídios acaba por criar efeitos negativos. Dr. José Manuel Barbeito, onde é que há mais pobreza, no meio rural ou nas cidades? Eu penso que no meio rural as pessoas conseguem ainda gerir o pouco que têm com os bens da terra, e no meio rural ainda existe a vizinhança, o vizinho que ajuda, que apoia, ainda existe algum sentido comunitário. O problema maior será dentro dos meios urbanos, em que não se conhece muitas vezes quem é o vizinho do andar de baixo, ou pelo menos só se o conhece de cruzar no elevador, e isso aí cria grandes problemas e grandes situações de solidão, de não olhar ao que o outro precisa, e aí as comunidades vão ter que começar a estar mais atentas. Há muita pobreza escondida ou não? Eu penso que há muita pobreza, há pobreza envergonhada. Neste momento há pobreza envergonhada porque há pessoas que estavam em boas situações e é-lhes difícil, perante a pressão social, estarem-se a apresentar agora numa situação de pobreza. Nós temos recebido alguns pedidos que nos vêm por e-mail, o que significa que já são pessoas com determinados meios na sua posse e que inclusive nos dizem que têm vergonha de pedir e pedem para situações pontuais ou muito particulares. Eu não quero aqui pormenorizar, porque depois... Estamos a falar mais dos idosos? Não, estamos a falar de pessoas dos seus 30, 40 anos. Mas os idosos são um grupo de risco? Os idosos são um grupo de risco, evidentemente, e merecem-nos uma particular atenção, mas os idosos propriamente não têm o acesso à internet e a estes meios. Normalmente, ou vêm por modo próprio, ou vêm por indicação do vizinho ou de alguém
os conhece e que nos apresentam e trazem-nos à Caritas. No caso concreto dos idosos, há alguma estratégia que a Caritas esteja a delinear nesse sentido, de apoiar aqueles que não têm reformas suficientes para fazer a vida no dia-a-dia? São os apoios alimentares, são os apoios em roupa e noutros bens que possamos ter no momento. Já tivemos uma doação de fraldas para incontinência, portanto, neste momento creio que até isso já esgotou, mas tivemos uma grande doação aqui há 2, 3 anos, portanto foi um apoio que nós fomos prestando enquanto o tivemos, mas sobretudo, muitas vezes o que os idosos precisam é que alguém fale com eles. E não é o primeiro caso que aparece à porta que as voluntárias do atendimento ou o técnico, depois de conversarem durante aquela meia hora, 3/4 de hora, e dizer, mas afinal vamos lá ver em concreto o que é que precisa. Olha, eu até nem preciso de nada, mas gostei de estar aqui a falar consigo. Posso vir outro dia falar? Os idosos necessitam desse apoio também há um apoio social. Há um apoio moral, um apoio emocional, nem que seja o tocar na mão, para que sintam que são alguém, que alguém lhes dá atenção, que alguém os ama, que alguém os estima. Há muitos idosos no isolamento, sozinhos? Eu penso que há um grande número de idosos que estão sozinhos. Aqui no Funchal? Mereciam muito mais atenção. Funchal e arredores. Também nas outras cidades? Felizmente nós já temos várias instituições e centros comunitários que congregam já aqui há uns anos muitos idosos, que fazem muitas atividades com eles, mas ainda há casos que merecem uma atenção particular. São pessoas que se fecharam em si próprias e, como eu costumo dizer, se conseguirmos que num primeiro mês saia uma meia hora na zona circundante e no segundo mês saia 1 hora, já é muito, muito bom para eles. A Caritas tem fornece ajuda alimentar, mas de alguma maneira pede apoio também ao Banco Alimentar ou não? Não, porque para já aqui não há o Banco Alimentar e, portanto, a Caritas, no fundo, tem acabado por fazer esse papel com as 2 grandes recolhas de alimentos que faz durante o ano e que coincidem exatamente, fazemos-las sempre coincidir com as recolhas do Banco Alimentar, porque assim já conseguimos apanhar uma maior motivação das pessoas para esse fim. E essas recolhas, até agora, têm sido suficientes para suportar os apoios que temos vindo a prestar. Se nós verificarmos que não são suficientes, vamos ter que recorrer a outra estratégia, evidentemente. Que estratégia pode ser essa? Pode ser alargar a uma pequena recolha intermédia, portanto, para recolher aqueles produtos que se esgotarem mais facilmente. Há também uma colaboração estreita com a Segurança Social. Nesse campo, como é que se faz esse trabalho? Este trabalho faz com um cruzamento de dados, porque, evidentemente, temos que evitar, além da subsídio-dependência, temos que evitar aqueles casos que, não, infelizmente, acontecem, que são tentativas de duplicar e triplicar os apoios e viver a custa dos apoios das instituições. Isto é um trabalho que tem que ser feito em cooperação com a Segurança Social, com outros organismos públicos, com outras instituições particulares de solidariedade social com quem vamos cruzando os dados, de maneira a não criarmos situações de duplicações e triplicações que todos nós acabávamos por detectar. Não vou dizer que conseguimos eliminar isto a 100%, porque é impossível, mas consegue-se eliminar uma boa percentagem destes casos. Sr. Dr. José Manuel Barbeito, a Caritas deparou-se o ano passado com um problema, que foi o temporal do 20 de fevereiro. Ainda continua a prestar apoio a esta instituição da Igreja Diocesana do Funchal? Ainda continua a prestar apoio a pessoas vítimas do temporal? Evidentemente, porque relativamente ao temporal, eu penso que, aliás, contraponto para o que nós falamos anteriormente, foi muito importante este exemplo de cooperação. Penso que foi exemplar a forma como a Caritas, a Segurança Social, o Exército e o IHM conseguiram gerir e têm gerido esta situação. O Exército agora não, evidentemente já estamos numa outra fase mais distante, mas, portanto, os casos são todos cruzados, é-nos passada a informação quando existem os realojamentos e nós tratamos de pôr o recheio, portanto, a mobília, os eletrodomésticos que estão estipulados, pré-estipulados, e que os kits de cozinha, de roupa, desde a roupa pessoal, aquela roupa de cama, etc., toalhas de casa de banhos, para ser mais pormenorizado até à colher de pau. Portanto, tudo isso é colocado para as pessoas que vão para casa, de acordo com aquilo que, entretanto, foi analisado quer pela Segurança Social, quer pelo IHM, como sendo as necessidades que as pessoas precisam para aquela casa. E foi fácil conseguir esses equipamentos?
Isto teve duas etapas. A primeira etapa foram com os bens doados de imediato pelas pessoas, pelos particulares. As primeiras pessoas a ser realojadas tiveram esses bens. Depois nós trocamos, com base nos donativos que fomos recebendo em verba, nós fomos adquirindo mobília, trocamos por mobília nova. Portanto, essas pessoas recebem mobília nova. E aqueles casos de utentes com necessidades particulares, ou de camas ou de outro tipo de equipamento, vão receber, portanto, estes outros equipamentos que são dados, já são usados, mas que estão em bom estado. Quando fala em mobília nova, fala... Adquirida diretamente ou no comércio local ou então no continente. Quando há grandes necessidades e grande volume que justifique, evidentemente, uma poupança muito grande. Quantas pessoas é que apoiaram? Tem presente esse número? Neste momento devemos ter apoiado 430, 430, para não estar aqui a alargar muito os números, agregados familiares. E as pessoas ainda continuam a procurar a Cáritas, a pedir apoio? As pessoas não podem procurar diretamente a Cáritas. As pessoas têm que se dirigir às instituições oficiais, onde estão sendo devidamente sinalizadas, e só com a certificação dessas instituições é que a Cáritas presta ajuda, porque senão entrávamos aqui e entramos num campo muito duvidoso, porque já aconteceram inclusive alguns casos duvidosos, e tudo isto tem que ser perfeitamente controlado, porque senão é o descontrole e o aproveitamento. Muitas casas ainda estão por construir. 10 meses depois, estava à espera que as obras já estivessem num outro patamar. Eu penso que nós já conseguimos, por aquilo que eu tenho conhecimento, quer de nacionais, quer de estrangeiros, nós conseguimos um patamar superior não visto lá fora. Porque daquilo que aconteceu, por exemplo, em França, noutros casos em Inglaterra, etc., etc., houve um período muito mais longo, quer de recuperação, daquilo que foi a recuperação inclusiva da Baixa do Funchal, quer neste tipo de recuperação. Evidentemente que nós compreendemos perfeitamente o desespero e a angústia das pessoas que ainda não conseguiram resolver a sua situação, muito particularmente daquelas cujas casas estão em zonas... poderão ser consideradas zonas de risco, mas também isto é uma questão de segurança futura. Portanto, temos que ver o resultado dos estudos e saber se realmente podem ou não voltar para aquele local. Além dos apoios dados na sequência do temporal, já aqui falámos que a Cáritas presta assistência e outro tipo de apoio a outras pessoas. A população carenciada que vai pedir ajuda à Cáritas é uma população flutuante ou costuma ser sempre a mesma ao longo do ano? Nós temos casos de ajuda contínua, mas as ajudas contínuas não podem ser prolongadas no tempo, evidentemente, até pelos próprios meios e recursos que a Cáritas tem, que não são assim tão fartos. E até para as pessoas saberem que têm que lutar pela sua própria situação. Portanto, são estabelecidos períodos de ajuda, consoante as situações, e evidentemente que no caso de pessoas muito idosas, com pensões baixíssimas, nós sabemos que essas situações vão se prolongando no tempo, quer um ano, 2, 3, conforme as necessidades, mas também procuramos ao mesmo tempo interligar com outras instituições para gerir todo o problema do agregado familiar. E, portanto, conjugando todos estes fatores, vamos imaginar que um agregado tem um problema financeiro, mas tem um problema de álcool, um problema de droga, um problema de violência doméstica, um problema com as crianças, e, portanto, vamos contactando as outras instituições, quer a nível oficial, quer de instituições particulares de solidariedade social, para irmos trabalhando em conjunto este problema, de maneira a resolver aquele caso. Porque se limitarmos só a dar as coisas, não resolvemos o problema de ninguém. Uma família com dificuldades, como é que faz para pedir apoio à Cáritas? Tem que se dirigir à Cáritas, após esgotar os pedidos oficiais, porque evidentemente nessas coisas tem que entrar primeiro o Estado, porque o Estado tem dever para com os cidadãos, uma vez que nós pagamos impostos exatamente também para isso, e, portanto, esgotada essa parte, vão à Cáritas e têm que apresentar, evidentemente, a documentação comprovativa de que estão naquela situação, e, se for necessário, haverá uma visita à casa, far-se-á muito rapidamente todo um processo de certificação e depois passamos para a ajuda. Quantas pessoas é que trabalham na Cáritas para prestar esta ajuda?
Nós temos um corpo da parte social que tem um técnico de serviço social, tem à volta de 4 voluntárias, por vezes temos também estágios profissionais na área de serviço social ou de psicologia, temos uma psicóloga que acompanha conjuntamente com o técnico de serviço social os casos e encaminha, quando na sua área, para os centros de saúde, os casos mais complicados, evidentemente, porque ali não se faz psicologia clínica, faz acompanhamento. Temos a outra parte de projetos que se encarrega, por exemplo, um dos exemplos é o Centro de Novas Oportunidades, de maneira que as pessoas validem os seus conhecimentos junto do Centro Regional de Qualificação Profissional. Temos a parte administrativa. As pessoas muitas vezes esquecem-se que estas instituições têm que estar organizadas, têm que ter a sua contabilidade organizada, têm que ter os seus dados muito concretos, têm que ter correspondência com diversas entidades. E aqui não podem se socorrer do trabalho voluntário nessa área? Não. Aqui tem que ser um trabalho profissional e mesmo, inclusive, o trabalho de técnicos tem que ser um trabalho profissional, evidentemente, que tem que se submeter às diretrizes da Caritas, que são as diretrizes da Igreja. E conseguem ter os profissionais que desejam? Neste momento, eu penso que nós necessitaríamos, inclusive, de mais um técnico de serviço social. Isso não será fácil, temos consciência perfeita que não será, nas atuais circunstâncias de dificuldade, não será fácil. Porquê que não é fácil? Não há dinheiro? Evidentemente, que as circunstâncias estão a limitar tudo isso, mas o nosso técnico tem que ver cerca de 200 e tal processos, 300 e tal processos. Porque isto para uma pessoa só é muito complicado, embora tenha o apoio de voluntários, mas ele é que tem que tomar a decisão final. O que é que se faz numa visita domiciliária? Verificam-se as situações in loco de como é que a casa está, como é que as pessoas gerem as suas casas, muitas vezes isto tem que ser feito de surpresa. Durante aquela semana vamos por lá passar, ou já sabe que vai haver uma visita domiciliária, mas tem que ser uma visita de surpresa, de maneira de detectar, muitas vezes, a própria deficiência na gestão da casa, na higiene, na segurança das coisas, na forma como são geridos os apoios. Inclusive, muitas vezes, houve um caso, não estou aqui a revelar o caso em concreto, só a dar no geral, houve um caso em que detectou-se que os apoios estavam todos debaixo da cama e não eram consumidos, guardados. Portanto, isto era um caso que tinha que ser trabalhado de uma forma muito concreta. Portanto, a visita não foi só no início, foi depois na reavaliação. Muitas vezes, Sr. Doutor, ouvimos dizer que a Caritas e outras instituições deixaram de receber roupa. Porquê é que isto acontece? Porque a coisa mais fácil de entregar é roupa. E neste momento, com o temporal, temos roupa suficiente e, portanto, nós fechamos praticamente as portas à roupa. Só em casos muito particulares, roupa de bebê ou casos assim muito específicos, é que nós vamos abrindo muito aos poucos a exceção. As pessoas não procuram roupa neste momento, é isso? Não, há um excedente de roupa muito grande. Pelo contrário, não é que não procurem roupa. E tem armazéns suficientes para essa roupa? Neste momento temos armazéns de roupa. Aliás, foi pedido por altura do temporal ao Governo Regional uma série de locais e inclusive algumas empresas particulares que nos cederam armazéns para esse efeito. Sr. Dr. José Manuel Barbeito, a Caritas vive não só de apoios materiais, mas também de apoios financeiros. Tem tido muitos apoios a este nível? No ano de 2010, evidentemente, que os apoios recaíram quase todos, na sua maioria, para o temporal. Inclusive aqueles apoios que eram habituais para a Caritas reverteram para o temporal. Portanto, vamos ter que, neste ano de 2011, realizar uma estratégia qualquer de angariação de fundos mais apurada para equilibrar as contas, para termos um fundo de reserva de emergência, que foi esse fundo de reserva de emergência que criamos já há uns 3 anos, que nos socorreu logo na primeira fase do temporal e que nos pôde possibilitar prestar logo toda uma série de ajudas, sem mesmo recorrer àqueles donativos que começaram a chegar em Catadupa. Posso dizer que a partir do dia 23 começaram a chover inúmeros e-mails de voluntariado de outras partes do país, pessoas que se queriam se oferecer como voluntários para a Madeira. Evidentemente
que a nossa resposta foi que aguardem, porque aí vamos criar um grande problema de logística e neste momento temos os madeirenses, felizmente, com um grande espírito de voluntariado, com um grande espírito de vontade a trabalhar no terreno. Depois começaram a chover os donativos. Também, ou por e-mail ou diretamente, as pessoas começaram a comunicar as suas transferências bancárias para a conta da Caritas. E em termos de empresas, é fácil com esta lei do mecenato conseguir esse apoio financeiro? Em termos de empresas ainda estamos muito distantes. O Estado tem que dar mais incentivos às empresas para que as empresas participem e se sintam motivadas para apoiar as instituições particulares. Sr. Doutor, uma última pergunta, estamos mesmo em cima do tempo. É fácil conseguir esse voluntariado que falava ainda há pouco? É fácil o voluntariado pontual. O voluntariado permanente é o mais difícil. Mais difícil por várias razões. A primeira é a do tempo, porque é preciso disponibilizar uma tarde por semana e não é fácil arranjar pessoas para isso. Na parte do armazém seria um pouco mais fácil, é sempre muitas vezes mais fácil. Na parte do atendimento não, porque as pessoas têm que depois fazer uma formação, têm que ser avaliadas, têm que ter o perfil certo para atender as pessoas, têm que abranger um conjunto de condições que condicionam um bocado essa parte do voluntariado. Sr. Dr. José Manuel Barbeito, muito obrigado por ter vindo ao programa em entrevista. O ponto final deste programa é a entrevista. Estamos de regresso no dia 25 de janeiro. Boa noite.